consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o início do primeiro dia do Tríduo em louvor a Santa Rita de Cássia. E como proposta para a nossa oração, escolhemos como tema Santa Rita de Cássia, amante da oração. Olhando para Santa Rita, devemos ter em nosso coração o sincero desejo de crescermos na vida de oração, de crescermos no relacionamento com Deus. Primeiramente, partimos do fato de que toda pessoa tem no seu coração aspirações para coisas belas, para coisas bonitas, para a verdade, para o bem. Todos nós almejamos isso. Mas onde nós encontramos isso de modo pleno? Somente em Deus. Deus é a plena verdade, a plena beleza, o pleno bem. E para possuirmos Deus, é necessário estarmos em relação com Ele, estarmos constantemente em oração, pois o meio que temos para encontrar Deus é a oração. Mas o que é a oração? Os santos sempre nos contam que a oração é o respiro da alma, é o diálogo com Deus, é falar com Deus como se fala a um amigo. Por isso não é difícil rezar quando se é amigo de Deus. Quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, talvez não tenhamos nenhuma palavra para dizer-lhe, mas nós estamos amando o Senhor, pelo simples fato de estarmos ali diante dEle. E temos a possibilidade de abrir o nosso coração com sinceridade, de conversar com o Senhor. Um diálogo e não um monólogo. O diálogo significa que eu falo, Ele me escuta. Ele fala e eu escuto. Estranha seria a oração que somente um lado falasse. E, infelizmente, muitas vezes, nós apenas falamos. Mas a oração requer também uma escuta de Deus. E para escutarmos Deus, é necessário o silêncio exterior e um silêncio interior. Pois Deus nos fala com a sensibilidade tão grande que precisamos estar sempre atentos aos seus sinais. Tanto que temos 3 modos de ler, 3 livros da oração. Os livros impressos, a Bíblia, um livro espiritual, a história de um santo, o livro da natureza. Quando vamos para o alto da serra, contemplamos silenciosamente a obra da criação. Quando vamos diante de uma grande cachoeira, contemplamos a imensidão do horizonte, o barulho das águas e lembramos, só pode ser Deus o Criador de tudo isso. E dirigimos uma prece a Deus em agradecimento por tantos bens que Ele nos concede, também pela natureza. E um terceiro livro, o livro da nossa vida. Devemos ser capazes de olhar para a nossa vida e fazer uma leitura com o olhar da fé. Também neste momento difícil, Deus quis me salvar. Também nesse momento de alegria, Deus esteve comigo. Toda a nossa vida deve ser de oração. Por isso,
Nunca julgue que a sua vida é comum demais para ser oração. É o que você tem para apresentar ao Senhor. Uma história bonita ou não tão bonita, mas é a história que você construiu com Deus e que você quer apresentá-la ao Senhor na sua oração, pois somente Ele é capaz de transformar o nosso coração, somente Ele é capaz de nos compreender verdadeiramente. Um outro modo da oração, além desses 3 livros, é saber que a Igreja, ao longo dos séculos, compôs algumas orações, as orações rezadas, repetidamente rezada por tantos santos, homens e mulheres, que ao longo dos séculos rezaram as mesmas orações. Alguém poderia dizer: mas padre, orações repetitivas, por que eu devo rezá-las? E sinceramente eu digo, o nosso coração não seria capaz, por si só, de compor belíssimas orações, não seríamos capazes de inventá-las, pois é fruto de uma experiência tão grande de Deus, que não ficou apenas para aquele santo, para aquela santa, mas que Ele quis partilhar conosco. E nós, firmes que nesta corrente de graça obtemos tantos favores de Deus, também rezamos estas orações. Por isso, nunca despreze as orações repetidas inúmeras vezes por tantos santos, mas se coloque com humildade neste caminho para obter as graças de Deus. Por isso, o Santo Terço é uma fonte de graças para nós. Quantos santos rezaram, também nós queremos rezar. Orações dirigidas a São José, patrono da Igreja Universal, protetor das famílias. Se queremos a proteção de nossas famílias, recorramos a Ele. Se temos uma causa que julgamos impossível, difícil, recorramos a Santa Rita de Cássia, e assim sucessivamente. Ou seja, a oração confiante de homens e mulheres que rezaram e que nós também queremos rezar. E a vida de oração deve ser uma necessidade para nós, assim como o comer, o trabalhar, o vestir-se. A oração deve ser para nós algo necessário. Se nós não rezamos, devemos sentir falta. E isso vem com a disciplina na oração. Ter o tempo e o lugar. Somente aí nós poderemos ter aquele hábito saudável, a virtude da oração. Reserve ao menos 10 minutos do seu dia para a oração. E reserve também um lugar. Na sua casa, prepare um oratório. Coloque uma imagem de Jesus crucificado, uma imagem de Nossa Senhora, de um santo de devoção. Acenda uma vela. Peça a presença do Espírito Santo. Faça um ato de fé na presença de Deus. Senhor, eu creio firmemente que estás aqui. E faça a sua oração, a recitação do Santo Terço, a leitura da palavra, leitura de um livro espiritual. Ou seja, você precisa descobrir qual o método de oração que mais lhe faz bem, desde que tenha este tempo e este lugar. Pois você precisa se habituar a isso. E um dia você chegará cansado e vai bater aquela vontade de não rezar. Ah, só hoje, rezei tanto tempo, só hoje vou dormir sem rezar. Deus há de entender.
Não caia nessa história. Reze, ainda cansado, pingando de sono, mas reze. Deus não nos quer apenas quando temos tempo ou quando estamos bem, mas Ele quer também o nosso cansaço, o nosso sacrifício. Ele quer nós por inteiros, pois Ele nos conhece melhor que a nós mesmos. E Ele sabe que tem dia que estamos totalmente dispostos a passar uma hora na oração, uma hora diante do Santíssimo. Mas Ele sabe também que há dias que estamos preguiçosos na oração. Por isso, também quando bater a preguiça na oração, reze. Tanto é verdade que isso nos educa para não sermos fiéis ao sabor dos sentimentos. No início de uma conversão, no início de uma caminhada de fé, temos sempre aquele ímpeto de querer ficar horas e horas em oração. Depois isso vai esfriando. Por isso a sabedoria da igreja. Não de mais e não de menos, mas uma constância. Por isso, conhecendo você saberá estipular o tempo certo e o lugar certo, para manter a constância. Pois como dizia São José Maria Escrivá, iniciar é de muitos, concluir é de santos. Se nós queremos ser perseverantes na oração, é porque queremos ser santos. Queremos sim viver a santidade colocada no dia a dia. E Padre, quais são os frutos da oração no meu dia a dia? O que isso me ajudará quando eu chegar em casa e amanhã tiver um dia cheio? Aí que está o diferencial. Toda a nossa ação deve ser fruto da oração. Tudo que os santos fizeram, que os grandes homens e mulheres da igreja fizeram a partir da oração. Por isso, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nos abastecer da graça de Deus, para sermos capazes, como canais, de irrigar os caminhos deste mundo. Por isso que no seu serviço, na sua família, você saberá ser compreensivo, saberá dar um bom dia com alegria, saberá suportar aquelas pessoas chatas com um sentido sobrenatural, oferecendo aquele pequeno sacrifício a Deus. Você saberá compreender aquela grosseria, sabendo que o outro não está num dia tão bom, mas que você, a partir da oração, acolhe calado aquela grosseria. Você saberá, a partir da oração, se colocar à disposição para servir os outros, até mesmo silenciosamente. Basta ver quantas mães, quantos amigos que passam noites a fio na cabeceira de um doente, de um enfermo. É por amor, é porque a oração o move a estar ali. Quando alguém está deprimido, perdeu o amor à vida, você dá um conselho, dizendo da beleza da vida, é porque a oração te faz cheio, te faz alegre, te faz vibrante para viver e quer também que o outro viva. É a oração que te faz levantar cedo para ir em busca do alimento cotidiano, de cuidar da sua família, porque você sabe, quando está cuidando da sua família, você está cumprindo a vontade de Deus. É por amor. Percebem que somente aquele coração que ama é capaz de rezar? Então, se rezamos pouco, é porque amamos pouco. E quanto mais amamos, mais nós rezamos, mais nós queremos estar com Deus. Então, muito mais do que pedir que aumente a nossa oração, devemos pedir: Senhor, aumentai o meu amor.
Porque quanto mais amo a Deus, mais quero estar perto dele e, consequentemente, mais perto das pessoas. Este é o nosso projeto de vida cristão. Amigo de Deus, amigo das pessoas. E a oração é como que essa argamassa que vai juntando os tijolos para construirmos um edifício espiritual belo aos olhos de Deus. Enfim, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Santa Rita de Cássia que coloque em nosso coração a capacidade de arrebentarmos todas as amarras, todo egoísmo, todo orgulho que há em nosso coração e que deposite nele mais amor, mais compreensão, mais oração, mais desejo de servir as pessoas. Pois quando isso acontecer, seremos famílias de oração, seremos uma igreja que reza em espírito e verdade. E são esses os adoradores que o Pai deseja. Que todos nós sejamos vivificados pela oração, impregnados pela oração, onde tudo que vamos fazer seja fruto da oração, para não termos a diferença entre vida espiritual e vida prática, mas que a nossa vida no meio do mundo seja uma contemplação na ação. É o que diz o Evangelho de hoje. O Senhor que nos quer no mundo, que nos consagrou na verdade, nos consagrou no seu amor, para sermos suas testemunhas, para sermos seus anunciadores. E rezemos pelo mundo, para que mais homens e mulheres possam descobrir o valor da oração e se colocar em atitude de oração por si e por todos aqueles que nós somos responsáveis. Que Santa Rita de Cássia nos ilumine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.